Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vou ensinar para vocês um fundo de uma parede com uma pichação. Então vai ser um efeito de parede toda pichada. Se vocês quiserem aprender como eu fiz aqui esse personagem, o motoqueiro selvagem, as aulas estão disponíveis no clubinho da Pri. A descrição para você, o link, né, para você se inscrever no clubinho está aqui na descrição do vídeo. Bom, eu vou trabalhar utilizando o Faber-Castell aquarelável. Vamos iniciar com esse cinza gelo, tá? Então, com ele, eu vou fazer uma cobertura em toda essa área aí que está em branco, do lado esquerdo aí da folha. Essa cobertura vocês vão fazer com mão suave, tá? Com mão leve. E é importante que a cobertura fique meio manchada, tá? A ideia aqui não é deixá-la uniforme. Então, vocês podem ir colorindo em diversas direções, né? Justamente para ficar toda manchadinha e aparentar uma certa textura, né? Então, aí eu quero representar como se fosse uma parede de cimento, aquele efeito cimento queimado, tá? Eu estou trabalhando aí com esse lápis que é aquarelável, mas não precisa ser aquarelável, pode usar qualquer lápis que vocês tiverem, tá? E eu escolhi esse tom de cinza porque ele tem um fundo levemente esverdeado. Então, é uma cor, assim, muito específica que normalmente eu só encontro nesse kit da Faber-Castell. Mas façam as adaptações de vocês. Olha, agora eu vou voltando, ó, e criando mais algumas manchas e deixo essas manchas mais esfumadas, ó. Colocando aí um pouco mais de pressão na mão. Agora, eu vou utilizar o cinza escuro, que ele seria uma tonalidade média, tá? Dos cinzas que tem aí nesse kit. E vou criando algumas manchas com um contorno mais definido, né? Não preciso deixá-las esfumadas. Aí eu vou alternando algumas manchas esfumadas e algumas manchas mais definidas por toda essa área aí onde eu trabalhei com o cinza gelo. Aí vocês podem usar a criatividade, colocar as manchinhas onde vocês quiserem, ou pode seguir aí conforme eu estou fazendo mesmo. Faça alguns pontinhos também, pra gente trazer essa textura aí da parede de cimento, né? Olha, aí eu faço uma espécie de um degradêzinho. E vou seguindo manchando, fazendo pontinhos. Agora, eu vou utilizar o cinza quente, que é o cinza mais escuro desse kit da Faber. E eu vou contornar as manchas mais definidas. Agora, eu retornei com o cinza anterior e eu vou esfumando esses contornos pro lado interno da mancha, ó. Fiz mais alguns pontinhos. Agora, vamos utilizar um lápis branco e eu vou passar por cima de toda essa área que nós colorimos para fazer uma uniformização, um blenderzinho, né? E deixar com mais acabamento aí essa pintura. O lápis branco vocês podem aplicar com bastante pressão na mão. Pode passar ele também, inclusive, dentro
dessas manchas mais recortadas aí pra misturar bem aquele degradezinho, aquele esfumadinho que a gente fez, tá? Agora, com uma caneta branca, eu tô usando a Posca PC1M. Eu vou, ó, criando meio que um ponto de luz ao redor dessas manchas recortadas. Então, eu passo a caneta e dou uma esfumada com o próprio dedo, ó, espalhando a tinta da Posca. E aí, também nas áreas mais claras, né, desse cimento da parede, eu faço também algumas manchas com a caneta branca para deixar mais branquinho, né? Fazer mais o efeito aí do cimento queimado. Agora, eu vou utilizar esse cinza escuro, que seria a tonalidade média entre os três. E aí, desse lado direito, eu vou fazer a aplicação do lápis com pressão suave, porém, aí eu vou seguir sempre o movimento de vai e vem na horizontal, tá? Olha, eu vou preenchendo sempre no sentido horizontal, para dar uma aparência daquele cimento meio escovado, né? Olha, agora eu vou descendo uma segunda camada e fazendo um degradê. Então, ali a parte superior vai ficar mais escurecida do que embaixo. E aí, vocês viram que ali embaixo eu fiz uma linha, né, horizontal. Então, ali eu tô meio que definindo toda essa área aí desse cimento com essa textura mais escovada. Agora, eu vou utilizar esse salmão e vou aplicar uma camadinha fina somente aí na parte superior. Só para dar uma tonalizada aí nesse cinza. Agora, eu venho trabalhando dessa linha para baixo. E eu tô usando agora o outro cinza, né? Eu tô usando o cinza quente aí. E vocês viram que ali embaixo, ó, eu fiz uma demarcação bem irregular. E aí, eu vou colorindo, eu vou fazer agora um preenchimento mais uniforme, né? Por toda essa área aí que tá demarcada. Também fazendo uma camada leve. E eu vou fazendo esse preenchimento aí com movimentos circulares, curtos. Desculpem aí essas áreas onde eu acabei colocando a cabeça um pouquinho na frente, mas acredito que não vai interferir aí no entendimento de vocês, tá? Ó, e vou chegando lá em cima. E lá em cima, gente, ó, já comecei agora uma segunda camada com esse cinza. E eu vou descendo, né, fazendo um degradê também. Então, a parte superior vai ser mais escurinha do que a parte inferior, tá? Então, eu vou trabalhando sempre com camadinhas leves. Ó, escureci mais um pouco. E ali eu dou uma esfumada nessa linha, ó, pra cima também. Agora, eu vou utilizar esse verde água, 61. E eu vou criar uma camada fina aí por toda essa área que eu acabei de preencher. Para criar também uma tonalidade aí para esse cinza mais esverdeadinha. Então, perceba que ele vai ficar muito parecido com o cinza do lado esquerdo, onde a gente preencheu. Então, a gente trabalhou já direto com o lápis, que tem esse subtom esverdeado. Quem não tiver, pode fazer essa mesma mistura, tá? Que eu fiz. Do cinza, esse cinza aí de tonalidade média, né? E joga o verde água por cima. Agora, gente, nessa parte de baixo eu vou fazer um preenchimento aí com o cinza mais escuro de todos, né? Que é o cinza quente.
também fazendo um preenchimento mais uniforme, do mesmo jeitinho que eu fiz ali nessa parte anterior aí da parede. Ainda com o mesmo cinza, ó, agora eu vou criando algumas manchas mais esfumadas aí. E agora, gente, com uma borrachinha, eu tô usando aí a borracha Mono Zero, tá? Essas borrachas tipo lapiseira, eu vou criando algumas manchas claras, né? Então, eu fui subtraindo. Aí, em cima, ó, eu vou trabalhando agora com lápis branco, igual a gente fez do lado esquerdo, ó. Então, eu vou uniformizando tudo. Faço a uniformização aí também dessa área central, ó. Vai ficando muito mais bonito, né, a cor. Olha lá as manchinhas brancas, né? E também aí nessa parte inferior, eu passo o branquinho. Agora eu vou utilizar aí novamente, né, o cinza mais escuro. E eu vou começar agora a criar as pichações. Então, gente, vocês podem pegar alguma referência de pichação. Eu usei aí uma referência, então eu vou criando meio que uma representação de algumas letras pichadas na parede, tá? Então, vocês podem seguir aí os mesmos grafismos que eu vou fazer, ou pegar uma referência, tá? Então, gente, o segredo para parecer que é aquela letra pichada, né? Aquele grafismo pichado mesmo com spray na parede, é deixar todas as extremidades muito bem esfumadas, tem que ficar tudo muito difuso, tá? Não pode ter nenhuma linha definida. Então, ó, vocês vão trabalhar com pressão bem suave no lápis. Ó lá. Faz a linha, o formato da linha que vocês querem, ó. Vão construindo essa cor aos poucos com bastante leveza no lápis e deixando as bordinhas todas bem esfumadas, tá? Ó, então percebam que eu trabalho com um lápis, quando eu quero mais suavidade, eu trabalho com um lápis mais em diagonal e segurando mais afastado da ponta. Quando eu quero um pouco mais de cor, um pouco mais de precisão, eu já trabalho com um lápis um pouquinho mais em pé e segurando mais próximo da ponta. Então, aí vocês vão controlando isso daí, a forma de segurar, né, a pegada do lápis e a pressão que vocês fazem na mão, tá? Isso daí, gente, esse controle, né, esse domínio aí do lápis sobre o papel requer bastante prática e treino. Agora, vamos utilizar esse verde escuro e vou fazer essa linha aí bem esfumadinha também. Trabalhando igual a gente estava usando o cinza. Voltei aí com o mesmo cinza. Ó, criei essa linha diagonal. E vou esfumando. Tem que ficar parecendo um elemento desfocado, né, lá ao fundo. Então, observem que uma pichação numa parede, ela é toda esfumada, né? A gente não vê linhas muito recortadas, muito precisas, né? Porque é uma pintura feita com um spray, né? Com um aerosol. E vão trabalhando esse esfumado com bastante calma, tá? Sem pressa. E aí, eu vou criando, ó.
esses grafismos, né? Não chega a ser exatamente uma letra, né? Mas é uma representação de uma letra. Aí agora, gente, eu já passei a utilizar o lápis preto. Então, tô trabalhando aí nessa terceira parte da parede, que é a parte mais escura. E vou fazendo a mesma coisa. Criando esses grafismos, essas linhas, sempre deixando muito bem esfumado os contornos. E aí, gente, esse fundo vocês podem aplicar em diversas ilustrações que vocês acham que o tema combine, né, com a ilustração principal. Então, dá para vocês criarem à vontade, pode fazer a pichação que vocês quiserem. E vou seguindo assim. Nessa etapa, gente, de fazer as pichações, a superfície do papel ela já vai estar bem enceradinha, né? Porque ali a gente já trabalhou as camadas de cinzas, depois finalizou com um lápis branco. Então, vocês vão sentir mais dificuldade para o lápis deslizar em cima do papel. Então, aí o truque é colorir com bastante leveza na mão, porque se vocês colocarem impressão na mão, esse lápis vai começar a empelotar, né? E não vai ficar um acabamento tão bonito. Então, vão trabalhando com calma, camada bem fininha, que vocês vão ver que vai pigmentando e vai chegando aí nesse efeito. Agora, isso também pode variar de acordo com o lápis, né, que vocês estiverem trabalhando. Vou voltar lá com o verde escuro e vou fazer aí mais uma pichaçãozinha, utilizando esse verde. Aí também, gente, minha cabeça acabou entrando na frente um pouquinho, mas não vai atrapalhar aí o entendimento de vocês, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, tá? Então, tô fazendo da mesma forma, tá? Colorindo com leveza e deixando as extremidades bem esfumadinhas. Então, eu fiz uma forma aí bem curvada. Agora, eu voltei no cinza mais escuro e vou trabalhando ali um esfumadinho ali bem na bordinha, né? E vou criando umas manchas mais escuras aí, ó, pelo meio desse verde, dessa pichação verde, ó. Pra deixá-la meio manchada mesmo. Dou essa esfumadinha ali embaixo, ó. Volto com lápis preto e crio mais essas manchas aí de pichação. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aqui e até o próximo.